Olá e bem-vindos. Hoje vamos abordar um tema que pode parecer surpreendente: a perda de memória e de concentração, não em pessoas mais velhas, mas sim em jovens adultos. Pois é, parece que os nossos hábitos, o nosso estilo de vida moderno, podem estar a pôr o nosso cérebro em risco muito, mas muito mais cedo do que alguma vez imaginamos. Para compreendermos bem este fenómeno, vamos seguir um caminho lógico. Primeiro vamos ver a dimensão real do problema. Depois, identificar os principais culpados no nosso dia-a-dia. A seguir, olhamos para outros fatores que também contribuem. Depois, claro, vamos ver o que a ciência nos diz sobre como proteger o cérebro. E no fim, vamos sair daqui com passos práticos e simples que podemos começar a aplicar. Vamos a isso? Muito bem, vamos então ao que interessa. A primeira grande ideia a reter é esta. A queixa de que a memória já não é o que era deixou de ser algo exclusivo dos nossos avós. Está a tornar-se um desabafo cada vez mais comum entre gente na casa dos 20 e dos 30 anos. Isto leva-nos a uma pergunta que provavelmente muitos, se calhar, já se fizeram. Aquela sensação de ter a mente meio enovoada, a dificuldade em encontrar uma palavra óbvia ou simplesmente em focar a atenção. É uma sensação que os ingleses chamam de brain fog, nevoeiro mental, e está a tornar-se uma experiência demasiado familiar para muitos jovens. E atenção, isto não é apenas uma impressão vaga. Este número que vemos aqui é um verdadeiro sinal de alerta. Um estudo revelou que cerca de 20%, um em cada 5 jovens adultos, por volta dos 30 anos, sente que a sua memória está de facto a piorar. É um número que nos deve fazer pensar. E porquê é que isto é tão importante? Bem, porque não estamos a falar de um mero incómodo. Este declínio cognitivo precoce tem consequências bem reais. Afeta o rendimento nos estudos, a produtividade no trabalho e, o que é talvez mais preocupante, parece estar ligado a um risco acrescido de, mais tarde na vida, se desenvolverem doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Então, o que é que se passa? As fontes apontam para um culpado principal, um vilão escondido à vista de todos. O nosso estilo de vida de comer sem parar. A cultura de andar sempre a petiscar, de fazer refeições tardias, de nunca dar um verdadeiro descanso ao nosso corpo, está a colocar o cérebro sob um ataque silencioso, mas constante. E como é que isto acontece na prática? Há 4 mecanismos principais. Primeiro, os picos de glicemia. Cada vez que comemos, sobretudo coisas com muito açúcar, os nossos níveis de açúcar no sangue disparam e logo a seguir caem a pique. Esta autêntica montanha-russa de energia deixa o cérebro completamente exausto, o que resulta em quê? Falta de concentração, cansaço mental. Em segundo lugar, a inflamação crónica. O excesso de açúcar e o facto de estarmos sempre a comer promove um estado de inflamação de baixo grau no corpo todo, e isso inclui o cérebro. É uma inflamação que não se sente, mas que, com o tempo, vai danificando as nossas células nervosas. O terceiro ponto é absolutamente crucial. A reparação é interrompida. O nosso cérebro tem mecanismos fantásticos de autolimpeza e reparação, mas hoje funcionam melhor quando não estamos ocupados a fazer a digestão. Ora, se o corpo está sempre a digerir, nunca tem tempo nem energia para fazer esta manutenção essencial. O resultado? Um envelhecimento cerebral acelerado. E, por fim, a acumulação de gordura. Comer em excesso leva à acumulação de gordura visceral, aquela que se instala à volta dos nossos órgãos. E essa gordura não está ali quieta. Ela produz substâncias inflamatórias que podem danificar os vasos sanguíneos e prejudicar a chegada de sangue e oxigênio ao cérebro. Mas a história não acaba aqui, não é só a comida que está em causa. Há outros ladrões de foco no nosso cotidiano que, quando se juntam a maus hábitos alimentares, criam a tempestade perfeita para o declínio cognitivo. A falta de um sono de qualidade, por exemplo, é devastadora. É durante o sono profundo que o cérebro faz a sua limpeza, eliminando toxinas acumuladas durante o dia e consolidando memórias. Sem isso, tudo fica mais difícil. Depois, a falta de exercício físico. O exercício não só melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro, como também estimula a produção de substâncias que ajudam a reparar e a criar novas células cerebrais. E por último, o excesso de stress. O stress crónico liberta cortisol, uma hormona que, em níveis sempre elevados, pode danificar diretamente o hipocampo, que é basicamente o nosso centro da memória. Ok, o cenário parece um pouco assustador. É verdade. Mas a boa notícia é que não estamos de mãos atadas. Muito pelo contrário. A ciência mostra-nos caminhos muito claros e eficazes para proteger o nosso cérebro. E a chave está, como quase sempre, na mudança de hábitos. E este quadro ilustra a diferença de uma forma bem cristalina. De um lado, o hábito de comer sem parar, que nos leva a picos de açúcar, inflamação e danos nas células. Do outro lado, uma abordagem que inclui períodos de descanso digestivo, que resulta em níveis de açúcar estáveis, menos inflamação e, o mais importante, na ativação dos mecanismos naturais de reparação do corpo. E o que é isto do jejum intermitente? Calma, não é nenhuma dieta radical. É simplesmente um padrão alimentar. A ideia central é muito simples. Criar uma janela de tempo durante o dia em que não se come. O objetivo é dar ao corpo e ao cérebro o tempo precioso de que eles precisam para descansar, para se repararem.
A questão não é tanto o que se come, mas quando se come. E claro, isto não funciona de forma isolada, é parte de um todo. Tem de ser combinado com outras estratégias fundamentais. Evitar o açúcar em excesso para não ter aqueles picos de que falamos, dar prioridade a uma boa noite de sono para o cérebro fazer a sua limpeza e praticar exercício para melhorar a circulação e estimular a saúde cerebral. É uma abordagem completa, integrada. Muito bem, chegamos à parte mais importante. Como é que podemos transformar toda esta teoria em ações práticas? Vamos ver alguns passos simples, coisas que qualquer pessoa pode começar a fazer hoje mesmo, para construir um cérebro mais forte e mais resistente ao passar do tempo. Primeiro, o que podemos fazer? Um ponto crucial é criar alguma estrutura, definir horários mais ou menos fixos para as refeições e resistir à tentação de petiscar entre elas. Uma regra de ouro que ajuda imenso: parar de comer 2 a 3 horas antes de ir para a cama. E claro, na hora de comer, escolher alimentos que são bons para o cérebro. Coisas como nozes, peixes gordos ricos em ômega 3 e muitos vegetais, especialmente os de folha escura. E do outro lado da moeda, o que devemos evitar? Bem, os lanches constantes, sobretudo à noite, os alimentos ultraprocessados e as bebidas cheias de açúcar, que são autênticas bombas de inflamação para o nosso corpo. E um último hábito que sabota diretamente o nosso sono e a reparação cerebral: usar ecrãs, telemóvel, computador, tablet, antes de dormir. A luz azul que eles emitem engana o nosso cérebro e impede a produção de melatonina, a hormona do sono. Esta frase resume a mensagem na perfeição. Não são precisas transformações radicais da noite para o dia. O verdadeiro poder está na consistência das pequenas mudanças. Cada boa decisão que tomamos todos os dias é um pequeno investimento na nossa saúde cerebral a longo prazo. Se houver uma única ideia a reter de toda esta análise, que seja esta: o nosso cérebro não foi feito para estar sob o stress constante da digestão e dos picos de açúcar. Ele precisa de pausas, precisa de tempo para se limpar, para se reparar, para organizar a informação. A chave de tudo é simplesmente dar-lhe esse tempo. E terminamos com uma reflexão final. Tudo o que somos, as nossas memórias, os nossos pensamentos, as nossas capacidades, tudo reside no nosso cérebro. Se ele é de facto o nosso bem mais precioso, a pergunta que fica no ar é: será que as nossas escolhas de todos os dias refletem essa importância? Fica a reflexão. Muito obrigado por nos acompanhar.